Olá, pequenos pesquisadores, sejam bem-vindos! Estamos na primeira lição desse ano novo, ano de 2024. E como você está? Eu estou muito bem. E para esse ano, você tem que dizer assim, que terá muitas bênçãos, você e sua família. E claro, eu também. Então seja bem-vindo ao estudo da lição do pequeno pesquisador. E olha só, a capa da lição vai falar sobre obediência. Será que você gosta de obedecer? Você obedece porque você é obrigado ou porque você ama fazer as suas coisas? A lição vai falar sobre isso, vai falar sobre os anjos, vai contar a história de Pedro, vai contar também, sabe o que? A história de Jonas, de vários personagens da Bíblia. Alguns que escolheram obedecer por medo e outros que escolheram obedecer porque amam a Deus de todo o seu coração. Agora nós vamos começar a estudar a nossa lição. E o título da lição de hoje, de domingo, é Os Anjos Amam Obedecer. Então, nós vamos aprender com essa lição que os anjos obedecem por amor e não por obrigação. O verso para memorizar está escrito lá em Salmos, capítulo 34, verso 7, que diz assim: O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Esse verso ele é muito conhecido, né? Por todas as pessoas cristãs, porque elas sabem que os anjos são enviados por Deus para cuidar de todos os seus filhos, de todos aqueles que amam a Deus de todo o coração. E vocês perceberam que quando fala acampa, o que significa acampar? Quando você fala assim, eu vou levar a minha barraca e vou lá para a floresta, ou vou lá para as montanhas, ou vai ter um evento bem legal na igreja de acampamento. Então, o que você faz? Você coloca a sua barraca e você fica ali para dormir a noite inteira. Então, é assim que os anjos ficam. Eles acampam ao nosso redor. Olha só que lindo, pequenos pesquisadores. Então, o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem. Outra palavra muito importante para você entender esse verso. O anjo, ele não vai proteger ou guardar aqueles que não amam a Deus. Ele vai proteger e livrar você se você pedir por socorro, se você clamar, se você for um menino obediente, que ama o papai e a mamãe, que obedece aos mandamentos. Isso é muito importante, tá? Então, olha só. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus, daqueles que são humildes, daqueles que amam ao Senhor, né? Que amam ao Senhor em primeiro lugar. E o pare e pense, todas as portas estão trancadas, você está dormindo, numa prisão escura. De repente vê uma luz brilhante, alguém está vindo socorrê-lo, o que você faria? Você correria achando que é uma assombração? O que você faria, pequeno pesquisador? Muito interessante esse pare e pense. E a lição ela vai começar falando sobre um discípulo de Jesus. Pedro, era uma noite escura como um breu. O que é breu? Sabe aquele escuro, bem escuro, 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 que você não consegue ver nada? Então a gente chama isso de breu, muita escuridão. A cela escavada na rocha era escura e gelada. Os soldados vigiavam cuidadosamente o prisioneiro. No dia seguinte, ele seria o que? Executado. O que é executado? Ele seria morto. Provavelmente, passaria uma espada no pescoço de Pedro. Os guardas tinham que ter a certeza de que o prisioneiro não escaparia ou seriam mortos. O apóstolo Pedro era um homem preso. Ele estava cheio de algemas. Ele havia sido colocado entre dois soldados, amarrado a eles por correntes, com 16 soldados a guardarem Pedro dia e noite. Então, esses soldados, eles estavam acampados. Nós vamos entender qual é a diferença de um anjo quando está acampado nos protegendo ou um ser humano normal. Eles estavam, então, cuidando de Pedro dia e noite e as portas da prisão estavam trancadas e era impossível qualquer bandido, qualquer ladrão ou prisioneiro escapar dali. No entanto, tinha o quê? Um local cheio de pessoas, e essas pessoas elas estavam orando e jejuando. No entanto, a família da igreja acreditava que ele seria libertado de alguma forma. Todos estavam em jejum e oração por ele. Todos investigavam seu próprio coração em busca de pecados escondidos. Olha só.
e ao mesmo tempo pediam a Deus para perdoá-los. Alguns deles oravam sem cessar, oravam continuamente, pedindo perdão a Deus e pedindo que o Senhor tivesse misericórdia de Pedro. Enquanto Pedro e os guardas dormiam à noite no escuro, todo o céu estava ocupado, o quê? Se preparando para uma grande aventura. Todo o céu estava à prontidão. Deus enviou o quê, crianças? Um anjo. Deus enviou um anjo. E esse anjo, ele tá aqui na minha mão, ó. Ele foi e voou lá por cima da prisão, deu uma olhada, né? E viu o quê? Que tinha muitos guardas. E Pedro estava lá dentro da prisão, ó. E o anjo parou aqui. O anjo parou aqui, só que ninguém viu o anjo, tá certo? Tinha um guarda aqui bem na porta. Então, vamos continuar a leitura aqui da lição de vocês. Deus enviou um poderoso anjo para a prisão para resgatar quem? Pedro. O anjo obedeceu a Deus e voou para colocar o apóstolo em liberdade. Aí o anjo falou, Pedro, ele foi lá, entrou lá na prisão, pegou Pedro, passou pelas portas, né? Tirou Pedro lá de dentro da prisão, ó. Vamos colocar ele assim, um perto do outro. O anjo protegendo Pedro. E ao passar pelas portas da prisão, elas se fecharam silenciosamente. Pequenos pesquisadores, ninguém viu. Ninguém viu. Até o cachorrinho, se tivesse algum cachorro ali de guarda, né, para latir à noite, nem mesmo esse animal percebeu a saída de Pedro. Então, quando o anjo e Pedro saíram, a porta da prisão fechou silenciosamente. Na cela, Pedro estava dormindo tão tranquilamente, confiando totalmente em Deus. Então, quando o anjo chegou, Pedro estava desesperado. Ai, meu Deus do céu, ai, que frio, ai, eu tô com muito medo, o que será de mim amanhã? O que vai acontecer comigo? Antes, ele poderia estar assim, né? Mas Pedro, aos poucos, ele foi mudando e ele foi confiando no Salvador. A história dele é muito linda. Então ele estava muito tranquilo, porque ele sabia em quem ele o que acreditava. Ele sabia a quem temer. Olha, essa história é muito bonita. A brilhante luz da presença do anjo encheu a sala. Essa hora era para os guardas terem todos acordados. Mas ele não acordou e nem os guardas viram nada. Precisou o anjo falar, cutucar lá. Pedro! Acorda, vamos sair daqui, vamos. Você está liberto, você não vai ser morto amanhã. Número 1. Por que Pedro dormia tranquilamente sabendo que no dia seguinte seria morto? Lá em Provérbios fala que aqueles que confiam no Senhor, eles são o quê? Eles estão em segurança. Então Pedro sabia em quem confiava. Então vocês vão responder assim, ó. Confiar no Senhor dá o quê? Segurança. Muito bem. Número 2. Que promessa bíblica pode ajudá-lo a ter coragem quando você está sozinho e com medo? Lá em Salmo 34, verso 7, diz que o anjo do Senhor, é o versinho para memorizar, diz que o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Olha só que coisa mais linda. Você entendeu esse versículo da Bíblia? Seu anjo da guarda se acampa ao seu lado e protege você, mesmo você não podendo vê-lo, e ele está sempre com você. Assim chegamos ao final dessa lição de domingo. Um abraço bem apertado para você e até amanhã. Tchau, tchau.